E muito bem-vindos a mais um programa Francamente. Fiquei na tensão aqui, o Gelé colocou uma trilha sonora, fiquei tensa, achei que alguma coisa fosse acontecer, tá tudo bem, né, Gelé? Podemos começar? Muito bem-vindos ao programa Francamente, desta tarde ensolarada em Jundiaí. Aí na Procurária até 1 da tarde com você, juntinho, coladinho aí, no seu fone de ouvido, no seu rádio, no rádio do seu carro, coladinho aí na sua alma, porque a gente veio pra ficar, não é mesmo? Muito bem. Gente, hoje eu tenho uma pauta que faz um tempão que a gente está tentando agendar essa conversa. Eu sempre falo que o programa Francamente é um programa para a gente desmistificar, desconstruir, a gente trazer cultura, a gente trazer pautas aí para a população conhecer vários assuntos na cidade que não são debatidos, tão debatidos no dia a dia da maioria das pessoas, né? O papo hoje é sobre cabala. Que muito se fala de cabala, mas as pessoas não têm muito acesso a informações. Nesse mundo de internet você nunca sabe o que é e o que não é, né? Você aqui, Youssef de Oliveira, a gente estava aqui discutindo a pronúncia do nome em hebraico. Ele que é da Escola de Cabala de Jundiaí, está trazendo há um tempo. Quanto tempo? Bem-vindo, primeiramente, bem-vindo ao programa. Tainá, muito obrigado. É uma honra, um privilégio, na verdade, poder estar aqui hoje, compartilhar um pouquinho sobre Cabala, falar um pouquinho sobre o assunto. Muito obrigado pela oportunidade. É uma honra recebê-lo aqui. Eu fiz o primeiro módulo, né? A gente estava lembrando que eu fiz o primeiro módulo de Cabala, depois trabalho, depois mudei do Brasil, acabei que preciso voltar a esse assunto. Aquelas, né? Já traz aqui. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. De repente esse é o momento da gente começar a rever certas coisinhas importantes. Sim. Me conta um pouco, eu quero saber primeiro de você, antes de saber da Cabala em si, o que é, né? Eu quero saber de você, da sua história e qual foi o momento na tua vida que você se encontrou com a Cabala, assim, que te levou até a Cabala. Porque tem a história de uma pessoa, de um homem, né, antes de ter a história do professor. Yosef antes da Cabala, né? Legal. Bom, mais ou menos uns, 13, 14 anos atrás, acho que em 2005, né, se eu não me engano, eu passei por um momento bem complicado, sabe, onde eu comecei a fazer algumas perguntas que acho que todo ser humano em algum momento começa a se fazer, né? Qual que é o propósito da minha vida? O que eu vim fazer aqui? Gente, é a pergunta que não tem preço, né? Não vou nem falar que é a pergunta de 1 milhão, é a pergunta que não tem preço, porque é uma pergunta que justifica uma vida, né? Pois é, e ainda que você, sabe, tente não dar tanta importância para essa pergunta e acaba se ocupando com outras questões que fazem parte do nosso cotidiano, sabe, é inevitável que você volte a fazer essa mesma pergunta em algum ponto da sua vida. Muito bem, eu cheguei nesse momento e na época eu estava estudando marketing e a coisa começou a, sabe, realmente martelar dentro da minha cabeça, sabe? O que eu vim fazer aqui de fato? É só isso, sabe? O mundo é isso, o que eu estou vendo, existe algo maior, existe uma força maior que controla as coisas ou que supervisiona as coisas, sabe? Eu venho de uma família muito religiosa e por causa disso eu sempre fui um pouco averso, sabe? Em relação Você negava a religião. Exatamente, nunca tive essa coisa de ficar indo, sabe, de finais de semana e enfim, ficar rezando e tudo mais. E o que aconteceu foi que com essas perguntas eu comecei realmente a buscar respostas em todo tipo de conhecimento, sabedorias, filosofias. E um belo dia entrei numa livraria e aí eu vi um livro assim escrito O Poder da Cabala, né? Cabala, eu já tinha ouvido falar assim de uma forma bem superficial e tal. Peguei o livro, sentei e eu só levantei daquela livraria, daquele sofazinho da livraria depois que eu tinha lido o livro inteiro. Literalmente falando, sabe? E aquilo começou a mexer de uma forma tão profunda comigo que o meu desejo, a minha sede de querer aprender cada vez mais sobre essa sabedoria me trouxe o lugar onde eu estou hoje, sabe? Hoje, com a escola aqui em Jundiaí, ensinando para pessoas e tentando ajudar cada uma dessas pessoas a encontrar o seu real propósito, sabe? Enxergar o que a gente chama de big picture, chegar à figura maior e o papel dela dentro dessa figura maior. Então, assim, antes da Cabala, Youssef era uma pessoa que, como 99% das pessoas do mundo, busca, sabe, pagar conta e busca, sabe, ter formações e tudo mais, status e, sabe,
Mas chegou um ponto que eu realmente me questionei se era realmente tudo isso, sabe? A gente corre atrás de dinheiro, corre atrás de respeito, corre atrás de honras e é só isso. A vida, a brincadeira é só essa. Só essa? É. Ou será que existe algo maior? E o que a Cabala propõe é dizer que sim, existe algo muito maior e que todo ser humano tem um potencial muito grande dentro de si para se conectar com esse propósito maior, sabe? E realmente obter muita plenitude. A gente estava até falando aqui a gente conversou rapidinho aqui nos bastidores, e eu estava falando justamente do momento quando eu saí de Jundiaí, que eu estava nesta pergunta. Porque eu acho que essa pergunta ocorre em vários momentos da sua vida, né? O que estou fazendo aqui, para que serve tudo isso? Então, na adolescência essa pergunta é muito comum, que é quando você está se reencontrando com o mundo. Na vida adulta também, porque muda um monte de coisa e você é inserido num sistema mercadológico, você tem que trabalhar e tal. E você é consumido por todas as coisas que não adiam essa pergunta, né? E eu cheguei aos 35, 36 anos, e aí foi que me deu uma crise realmente do propósito. De falar, tá, e aí, a brincadeira é essa? Não vejo graça, não quero. É acordar, comer, pagar conta, sabe, assim, tirar o nome do Serasa, comer, dormir. Às vezes 8 horas empurnado num determinado local que não está alinhado, os princípios desses locais não estão alinhados com aquilo que realmente eu acredito, ou aquilo que para mim é algo que tenha real valor. Porque quando você se desconecta do material, porque uma coisa que te puxa é o material. Ah, não, eu trabalho muito porque eu quero ter um carro, porque eu quero ter uma casa, porque eu quero fazer viagem, porque eu quero ter. Quando você se desconecta do material e não tem ali um outro propósito, você fica meio perdido. Fala, tá, gente, eu não preciso de um super carro, de uma super casa, de uma super, não preciso do relógio, do celular, enfim. E aí você faz, e o que sobra quando você tira todas essas cascas, né? Sobra uma coisa que você tem que buscar dentro de você, né? E aí é a grande questão, né? A pergunta é a seguinte, sabe, quem é você? O que é você? Sabe, por exemplo, sei lá, eu tô aqui com essa blusa aqui, se eu pegar a etiqueta dela, tá escrito aqui, made in, sei lá, China, sabe? Se o meu corpo, né, tivesse uma etiqueta, ia estar made in Rio, né? Eu sou carioca. Foi feito lá. Mas, e a coisa mais interna, sabe? Essa coisinha que normalmente as pessoas chamam de alma. Se tivesse uma etiquetinha, seria made o quê? Veio da onde? E se veio da onde, veio por quê? Veio por quê? Por que estamos aqui, né? Porque, teoricamente, não são pelas coisas materiais. Não são só por elas. Bom, vamos lá. Tem um approach muito interessante em relação a essa questão do material e do não material, tá bom? E qual que é a ideia? A ideia, a princípio, é que cada um de nós veio para esse mundo físico, material, com certas coisas a realizar, certas tarefas a realizar, um trabalho, sabe? A Cabala a gente chama de tikkun, que é a correção da nossa alma. Cada um de nós veio corrigir alguma coisa, mas que de forma geral, essa correção está muito associada com a gente diminuir um pouco o nosso desejo de receber somente para nós mesmos e aumentar a nossa capacidade de receber sim, e não tem problema nenhum, e você querer coisas, inclusive coisas materiais. Sabe, você querer ter um bom carro, você querer ter uma boa casa, isso tudo na Cabala pode. Você pode querer ter tudo. Só que o grande ponto está nessa coisinha chamada de somente para si próprio. Sim. A ideia de transformação, de crescimento, é a gente descobrir onde está o meu ego. Sabe, quais são as coisas que me conectam única e exclusivamente com o materialismo. A proposta da Cabala é fazer com que você tenha equilíbrio entre aquilo que é físico e aquilo que é espiritual, através do quê? De uma transformação desse desejo de receber somente para si mesmo, num desejo de receber para compartilhar. Entende? Dessa forma se tornando um canal para coisas boas, porque a grande verdade é que não tem problema querer ter o carro, não é um problema querer ter uma boa casa, querer ter muito dinheiro. O problema é acreditar que essas coisas físicas possuem a capacidade de satisfazer de fato o que a gente quer. E não é isso, porque, veja bem, você pode ter, sei lá, 1 bilhão na sua conta, só que, sei lá, às vezes, Shalom, você está na UTI de cama, não podendo usufruir dessa quantia enorme de dinheiro. Ou você pode ter uma casa gigante, com muitos quartos, e morar sozinho, viver numa solidão, sabe? Nesse negócio de ser professor de Cabala, eu já tive a oportunidade de conhecer muita gente
E dá pra ver, assim, é claro que não são as coisas físicas, mas a energia que está por trás dessas coisas físicas é que de fato é aquilo que a gente quer. E aí a gente chega, inclusive, à questão da própria palavra Cabala. Né? Uma pergunta frequente que eu faço aos alunos: o que significa Cabala? E Cabala é uma palavra em hebraico, que se você traduz para o nosso idioma, significa só uma coisa: receber. Cabala significa receber. Receber. E o que a gente quer mais? O que a gente quer receber? O que mais a gente quer receber na nossa vida? Nossa, são tantas coisas. Saúde, amor. Saúde, amor, o que mais? Nossa, agora tem uma lista agora, assim. Essas duas coisas principais. As principais. Amor, saúde, paz, tudo isso é. Se você perceber, você não consegue ir no supermercado comprar 1 quilo de amor. Você não consegue ir até a farmácia comprar, sei lá, 2 metros de saúde. As coisas que nós queremos receber não podem ser mensuradas. Não tem como você mensurar as coisas que a gente mais quer. E assim, eu já tive a oportunidade de fazer essa pergunta para milhares de pessoas. E é engraçado que, ainda que nós sejamos todos diferentes uns dos outros, queremos as mesmas coisas. Exatamente as mesmas coisas. Só que a gente, infelizmente, acaba procurando essas coisas nos lugares errados. A gente acredita que coisas físicas são capazes de fornecer pra gente o que a gente quer, quando na verdade a energia que está por trás dessas coisas que realmente é o que interessa. É o que importa. É o que importa, entende? Gente, a gente continua esse papo aqui com o Youssef de Oliveira, professor da Cabala, vai explicar pra gente como tá. Tem uma escola de Cabala aqui em Jundiaí, e a gente continua esse papo daqui a pouquinho. Vamos de som e eu já volto aqui para os estúdios da Rádio Difusora. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje o papo é sobre Cabala e eu estou com o Youssef aqui nos estúdios, explicando um pouquinho pra gente o que é a Cabala, do que se trata a Cabala. E no bloco anterior a gente estava falando, falando das coisas materiais, né? Que tudo bem você desejar, você ter, você querer ter. E a grande pergunta é por que você não tem, né? Sim, a Cabala explica que, assim, é o nosso ponto de partida, tá? O conhecimento e a sabedoria de que existe uma força maior, tá? E você pode chamar essa força da maneira como você quiser. Você pode chamar de luz, você pode chamar de Deus, você pode chamar de Alá. A Cabala tem essa figura? A força superior tem a figura, tem um nome ou não? Sim, na Cabala a gente costuma usar o termo luz. Tá. Ok? O termo luz. Não é personificado. É, porque da mesma forma que a luz física, por exemplo, se você usa um prisma e, sei lá, você direciona uma luminosidade, uma luz para esse prisma, ela te fornece o quê? 7 diferentes níveis, 7 diferentes cores. Da mesma forma... Capa do disco do Pink Floyd, gente. Só pra vocês entenderem, pra ilustrar. Legal, boa analogia. Legal. Tem muito de Cabala em Pink Floyd, inclusive. Muito bem. Da mesma forma, essa luz, essa força maior, a natureza dela, a primeira coisa, né, é uma força infinita de dar, de compartilhar tudo aquilo que é bom. Tá? E é um ensinamento cabalístico, o termo, inclusive, é Neritiv Lenibraav. É um termo em hebraico que significa o propósito da criação da humanidade, da criação do universo é só um. Essa força maior, essa luz, Deus, né, como você preferir chamar, só nos criou com o propósito de fornecer a cada um de nós toda a plenitude, sem limitações. Então, se existe uma força maior, o propósito dessa força maior em ter feito cada um de nós é nos fornecer abundância, plenitude, alegria, paz, contentamento, amor, toda aquela lista de coisas que a gente tem desejo de receber. E a pergunta óbvia, né, que a gente precisa fazer, é importante que a gente faça, é que se existe uma força maior e o desejo dessa força maior é fornecer pra gente todas as coisas boas que existem junto, né, com ele, por que a gente não tem? Por que eu não tenho isso? E a resposta que a Cabala dá é a seguinte: da mesma maneira que existem leis físicas que regem o nosso mundo físico, como por exemplo a lei da gravidade. Né? Não importa se você é judeu, se você é cristão, se você é muçulmano, se você é espírita, não importa, se você é ateu, a lei da gravidade funciona, você não vai... E porque você conhece a lei da gravidade, você não vai fazer coisas como, por exemplo, sei lá, você vê um passarinho voar, você acha que você também pode, você sobe no alto do prédio e se joga achando que você vai voar, não vai acontecer. Você vai subir, né? Pelo simples fato de você conhecer essa lei física, universal, que é da gravidade, você inclusive tem condições de obter benefícios pelo simples conhecimento dessa lei. E o que a Cabala explica é que da mesma maneira que existem leis físicas que regem o nosso universo, existem leis metafísicas.
Né? Metafísica é um nome bonito para leis espirituais, ok? E a única razão do porquê que nós não recebemos todas essas coisas boas, cujo é intuito da luz de Deus nos fornecer, é única e exclusivamente porque nós não conhecemos essas regras metafísicas. Ao passo que Cabala, essa sabedoria milenar e universal, eu digo universal porque Cabala ela existe não para um grupo específico de pessoas, mas para qualquer pessoa com desejo pode aprender essa sabedoria que é a Cabala. E essa é a proposta dessa sabedoria, ensinar quais são essas regras metafísicas, quais são essas leis espirituais, para que uma vez que a pessoa então conheça essas leis espirituais, ela se capacite a poder receber de fato tudo aquilo que ela foi feita para receber. Compreende? Compreendo, claro. Uma pergunta assim, pessoas de outras fés, de outras religiões, elas podem estudar a Cabala? Elas podem aprender? Isso tem um contributo também para a vida delas? Podem, com certeza. Na verdade é um grande privilégio, sabe, poder ensinar Cabala, poder ser professor de Cabala, porque a gente consegue ver e vivenciar um milagre todos os dias. Que milagre é esse? A gente consegue colocar dentro de uma sala cristãos, tanto evangélicos quanto católicos, espíritas, ateus, budistas, tudo numa mesma sala. A gente fala sobre espiritualidade, a gente fala sobre luz, sobre Deus, sobre essa força maior, e por incrível que pareça, ninguém se mata, ninguém discute. Tá tudo bem, né? É perfeito, sabe, de encher o coração de alegria, colocar tantas pessoas de credos diferentes, sabe, de orientações diferentes, sabe, pessoas héteros, pessoas que não são héteros, pessoas que são religiosas, pessoas que não são religiosas, tudo no mesmo local, e você não tem um ambiente de julgamento, de intolerância. Então isso é algo muito bacana. Por isso que Cabala, eu acredito que é algo que veio para ser investigado, sabe? Pelo menos você estudar um pouquinho, aprender um pouquinho sobre o que a Cabala tem para ensinar, porque é algo realmente transformador. Nesse momento que a gente vive, né, que tudo nos divide, né? A cor da nossa pele nos divide, a nossa opção sexual nos divide e nossa religião nos divide, né? Então você ter um agregador de tudo e um lugar onde você tem respaldo, respeito, acolhimento é muito importante, né? Sem dúvida nenhuma. Pra gente viver em comunidade, viver em sociedade, né? Sem dúvida nenhuma, sabe? É muito importante, sabe? A compreensão de que Cabala, de fato, ela não é uma religião, ela não possui dogmas, ok? Ela é uma sabedoria. A gente nem pode dizer que Cabala é uma filosofia de vida, porque com sabedoria você aprende Cabala, e daquilo que você aprendeu, se você quiser colocar na prática ou não, fica a seu critério. Então Cabala, ela passa a se tornar, vamos dizer assim, um estilo de vida, uma filosofia de vida, no momento que você pega toda essa sabedoria, né, e passa a aplicar ali no seu dia a dia. Inclusive, eu não sei, queria até pedir aqui a permissão para de repente dar um exercício que a Cabala, que normalmente a gente dá para os alunos na primeira aula que a gente fornece, né, de introdução, que é um exercício que possibilita a pessoa começar a estabelecer uma conexão mais poderosa e mais forte com essa força maior. Podemos fazer isso em algum momento. Deixar mais pro finalzinho. Você que sabe, você que manda, você que manda. Quais são você está falando aí do conhecimento, da sabedoria, quais são os materiais que se estuda? Quais são os livros para indicar, um livro para começar, algum lugar para a gente... Você falou, né, que você sentou na livraria. Comecei a ler esse livro. Sim. Então vamos lá. A ideia inicial é a compreensão de que essa sabedoria ela existe antes mesmo da criação do mundo como a gente conhece. É realmente uma sabedoria muito antiga mesmo. E alguns sábios, alguns cabalistas, inclusive, afirmam que todos os diferentes ramos de pensamentos filosóficos, de espiritualidade, inclusive as próprias diferentes religiões que existem no mundo, têm como a sua semente, a sua origem, esse corpo de sabedoria que é a Kabbalah. Ok? Então, assim, um pouquinho da timeline dessa sabedoria. Ok? Os cabalistas eles explicam que a primeira revelação dessa sabedoria ocorreu através de um livro escrito por uma figura muito famosa, principalmente pelas três maiores religiões que existem no mundo, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, que é Abraão, o patriarca. Tá? É dito que Abraão, o patriarca, foi a primeira pessoa que escreveu um livro sobre Cabala. O nome do livro chama Sefer Yetzirah. É um livro de poucas páginas, completamente codificado, e que revela os segredos da própria criação do universo. E
depois desse primeiro livro, a gente teve esse evento famoso, que foi a revelação da Torá no Monte Sinai, que é a Bíblia, os 5 livros de Moisés. Aqui tem um ponto muito importante que eu acho que vale a pena a gente trazer, que é a ideia de que todos esses livros sagrados, tá, tratam-se de um código, e que definitivamente não devem ser compreendidos de maneira literal. Até porque, se você pega esse livro, como a Bíblia, né, que até hoje é um best-seller, vende pra caramba, né, e também acaba gerando muita controvérsia, e você para analisar o conteúdo desse livro de forma literal, você vai chegar a 2 conclusões possíveis. A primeira é que você não entendeu nada, porque existem muitas contradições. Existem, por exemplo, um exemplo clássico que eu dou nas aulas. Você tem lá, sei lá, os famosos 10 mandamentos. Tá? E um deles é: você não deve matar. É um dos mandamentos. Você não pode matar o seu coleguinha, está errado, não faça isso. Okay? Aí, algumas páginas depois, não muito à frente, você vê lá que aparentemente Deus pede para Moisés e aquele povo lá, os israelitas, e tudo mais, matar uma outra nação chamada Amaleque. Homens, mulheres, crianças, velhos e tal. E aí você pergunta: mas como assim? Eu acabei de ler aqui atrás que não pode matar e agora tem que matar? E qual o sentido disso? Então, ao que o cabalista explica, você não deve lidar com esses textos sagrados de forma literal. Você precisa se conectar com as entrelinhas, com um sentido mais profundo, que é a própria Kabbalah, que é o sentido mais profundo desses textos sagrados. E à medida que você faz isso, você vai compreendendo a essência desses escritos, é que de fato você vai realizando transformações na sua maneira de pensar, na sua maneira de se comunicar com as outras pessoas, e por aí vai, sabe? É realmente muito interessante. Mas o principal é essa compreensão de que todos esses textos, eles são um código. É igual, por exemplo, sei lá, você pega a famosa fórmula do Einstein, né? E igual a mc ao quadrado. Você mostra, sei lá, para minha filhinha de 5 anos de idade, o que ela vai ver? Ela vai ver, sei lá, letras e números. Se eu mostro, sei lá, para o estudante do ensino médio, ele já vai saber que trata-se de uma fórmula da física, vai conseguir dar os detalhes dele, aquilo que a capacidade dele, né, permite a ele explicar sobre essa fórmula. Agora você pega, sei lá, um PhD em física e pede para ele explicar, não vai ter espaço no quadro para ele poder falar o que é esse código. Então, esses textos sagrados, a Bíblia, o próprio Sefer Yetzirah, que foi escrito pelo patriarca Abraão, são textos que precisam ser compreendidos não de uma forma literal, mas de uma maneira mais profunda. Mais ou menos isso. Então, as fontes são realmente as mesmas que a gente encontra em outras linhas espirituais e outras religiões, só que na Kabbalah a gente busca uma conexão extremamente profunda com esses textos. Okay? Não apenas a parte externa. E isso é muito interessante porque nos nossos relacionamentos, no nosso cotidiano, o que a gente quer é de fato se conectar com a essência das coisas e das pessoas, né? Você está aqui diante de mim, você está vendo um cara com uma roupa e tal, não sei o quê, só que existe um aspecto meu que você não consegue perceber através dos seus 5 sentidos. Você precisa, de alguma forma, se conectar de uma forma mais profunda comigo para poder entender quem eu realmente sou. E esse é o primeiro exercício que a gente costuma dar nas nossas aulas, sabe? A gente dá para o aluno uma janela de 1 semana, para ele fazer tudo ao seu alcance, para que diante de uma determinada situação, seja ela positiva ou negativa, ela não pular para tirar conclusões precipitadas. Porque Kabbalah explica que a nossa consciência é aquilo que cria a nossa realidade. E existem 2 frequências no universo. Uma frequência que te impele a se conectar única e exclusivamente com aquilo que você percebe com os seus 5 sentidos. E uma outra frequência energética que te conecta com o mundo superior, com o mundo de ordem, com os mundos mais elevados. E à medida que você desconecta a sua consciência desse mundo físico, do 1%, como a gente chama na Kabbalah, que é o mundo que eu percebo com os 5 sentidos, à medida que eu começo a me desconectar disso, eu automaticamente começo a estabelecer uma conexão com esse mundo superior. Voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje o papo é sobre Kabbalah. E a gente estava conversando aqui sobre as referências, os livros, né? Quais são, qual que é a base, né, de pesquisa e tal. E eu vi que ele trouxe um livro aqui. E eu quero que você me conte que livro é esse. Porque eu lembro nas aulas que você seguia bem essa leitura, né? Sim. Que livro é esse? Então vamos lá. Ó, Tainá, esse daqui é a obra máxima dessa sabedoria que é a Kabbalah.
ok? É o livro do Zohar, ou o livro do esplendor. A tradução Zohar para o português é esplendor. E essa é a obra máxima. Toda a sabedoria cabalística a gente encontra nessas páginas, desses volumes desse livro, que é o Zohar, que muito mais do que um livro, é um verdadeiro manancial, sabe, de energia positiva, de luz. Os cabalistas falam que o simples fato de você ter um Zohar na sua casa, isso por si só traz muita energia de saúde, de proteção, sabe, traz clareza, a capacidade de você atrair as pessoas certas, estar nos lugares certos na hora certa, falar as palavras certas na hora certa. E é interessante que a gente chegou a comentar sobre o primeiro exercício que a gente dá nas aulas, né? E eu abri aqui, em uma dessas passagens do Zohar, onde ele explica sobre a importância do indivíduo que tem desejo por se conectar com uma força maior, realmente se desprender um pouco da ilusão que é o mundo da fisicalidade. Muitas vezes a gente olha para determinadas situações e julga com muita rapidez, isso é ruim, ou isso é muito bom. E o tempo acaba mostrando muitas vezes aquilo que a gente achava que era super ruim se transforma em algo bacana, sabe? Pessoas que num primeiro momento a gente acha que, sei lá, não tem nada a ver com nada, a pessoa só fala bobeira e tal. Com o tempo, pode ser que aquela informação diferente. E de forma oposta a mesma coisa. Às vezes a gente conhece uma pessoa, acha que aquela pessoa é incrível, maravilhosa, nossa, a Mel é uma gêmea. Ok? Passa uma semana, passa um mês, você, nossa, o pior pesadelo que eu fui arrumar pra minha cabeça dessa pessoa. Então, existe uma ilusão, existe, sabe, um fog, existe uma neblina que não te permite enxergar a verdade em relação às coisas que estão à nossa volta. O que o Zohar diz é o seguinte, com a permissão de vocês, por favor. Eu vou fazer a leitura do original em aramaico. O Zohar ele foi escrito em aramaico, que de acordo com os cabalistas... Esse está em aramaico. Está em aramaico. Você lê em aramaico. A gente vai ler hoje aqui em aramaico. Né? Olha, gente, olha os convidados que eu trago nesse programa. Sintam-se honrados por essa leitura, então, por favor. O Zohar ele diz assim, olha, Tazi. התלבושה דהתחזים לחולה וינון תפישים כדה החמם לברנש בלבושה דהתחזים לום שפיל עמלה מסתכלים יתיר חשיבו דאחו לבוש על גופה ורם שיבו דגופה למשמתה. A tradução é assim, ó. Vem e veja. Existe uma vestimenta que é visível a todas as pessoas. Os tolos, quando eles veem uma pessoa vestida de maneira bonita, e que por causa disso essa pessoa aparenta ser alguém muito distinta por causa dessa roupa, eles não conseguem enxergar nada além disso. Eles julgam de acordo com essa roupa que a pessoa está usando. E eles consideram, portanto, a roupa da pessoa como se fosse o seu corpo, e o corpo da pessoa como se fosse a sua alma. Então aqui o Zohar ele ensina algo muito interessante, que o mundo basicamente está dividido entre dois tipos de seres humanos. O tolo e o não tão tolo. O tolo é aquele que ao estar diante de uma situação, seja ela qual for, e toma uma decisão ou julga de uma forma muito precipitada, ele está se baseando somente naquilo que ele está enxergando com seus olhos. E existe muito mais por trás de cada pessoa e por trás de cada situação. Ao que os Zohar nos ensina, se você quer estabelecer ou começar a estabelecer uma conexão maior com essa força chamada luz, Deus, universo, começa com esse exercício muito simples. Aconteceu uma situação não muito agradável, dá um passinho para trás e fala, olha, eu sei que existe uma figura completa, uma figura maior que eu não consigo perceber com os meus 5 sentidos, mas é com essa luz e com essa figura completa que eu quero me conectar. E só de fazer isso, por mais simples que pareça, só de fazer isso você já está abrindo um canal de comunicação com esses mundos superiores que você nem imagina. Isso por si só já vai trazer muita transformação na vida do indivíduo, que realmente começar a incorporar esse tipo de conceito, internalizar esse tipo de ideia e tentar praticar cada vez mais no seu dia a dia. Porque tem o julgamento e tem o reagir, né? Sim. Porque você julga e você reage ao julgamento que você acabou de fazer. Isso é o que causa muito problema na vida da gente, sabe? Porque você pode até ter uma primeira impressão, mas não realiza uma ação baseada nessa primeira impressão. É meio que por aí, sabe? A maneira de se conectar com os mundos superiores é, de fato, realizando coisas nesse mundo físico. Por isso que na Kabbalah a gente entende a importância do mundo físico, mas não porque as respostas estão no mundo físico, no mundo que a gente percebe com o 5 sentidos, mas é através dele que a gente consegue, uma vez transformando a nossa condição interior, sim, é que a gente consegue conectar
com a força. E como que você montou a escola? Sim, 2015, se isso não me falha a memória. Tanta coisa que lê, estuda, que acaba esquecendo data e tal. A gente começou esse trabalho aqui em Jundiaí. Eu e a minha esposa, né, a Tabata, que eu acho que deve estar me ouvindo agora. Querida. Inclusive, assim, é importante a gente dar crédito a quem merece e tem crédito. Nada disso seria possível sem a ajuda dela, sem a ajuda da minha esposa, em sempre me incentivar, sempre... Nesse processo de dar aula de Cabala, é bem desafiador, sabe? Porque você está ali remando completamente contra a maré. Enquanto você tem uma enxurrada de diferentes locais ensinando que você precisa colocar sempre o seu desejo de receber somente para si mesmo na frente de tudo, a gente vem para ensinar o que? Não, olha só. Você pode querer receber, mas queira receber somente para compartilhar, que isso de fato vai te trazer uma plenitude duradoura e não uma gratificação instantânea e imediata. E realmente é um trabalho difícil. E se não fosse ela, se não fosse a Tabata, a Léa, isso realmente não seria possível. Você tinha outras escolas aqui? Houve uma pesquisa, assim, ou foi uma vontade de vocês de ensinar Cabala? Então, ou vocês, não tem nenhuma aqui, vira uma oportunidade também? Vamos lá. De falar de Jundiaí? Sim, eu sempre estive muito envolvido com o que hoje é considerada a maior organização que tem como princípio, né, a disseminação dessa sabedoria, que é o Kabbalah Center. Tá? Talvez alguns ouvintes já tenham ouvido falar dessa organização. Toda a minha formação como aluno, como voluntário e inclusive como professor se deu nesse local. Inclusive em 2016 eu tive a oportunidade de dar aulas no Kabbalah Center Brasil em São Paulo. Foi um momento mágico, maravilhoso. Eu tive cercado de profissionais excelentes, professores excelentes, sabe? Amir, Shimon, Yael Kayeni. E não apenas isso, todos os meus professores, sabe, desde quando eu comecei a minha jornada, Shmuel Lemble, Daniel Quintner, que hoje também tem uma escola de Cabala lá em São Paulo, Marcelo Steinberg, assim, várias pessoas que fazem parte, né, dessa turma da Cabala, né, me ajudaram muito no meu processo de crescimento, desenvolvimento e hoje eu só consigo dar aula e ensinar porque, sabe, eu tive o privilégio e a honra de aprender de pessoas realmente muito, muito sábias. E aqui em Jundiaí, na hora que a gente veio morar aqui, né, como eu falei para você, eu morava no Rio de Janeiro, num determinado momento houve a necessidade de nos mudarmos aqui para Jundiaí. E assim, a gente chegou aqui, não tem escola de Cabala, não havia uma organização dedicada a disseminar essa sabedoria na sua forma mais, vamos dizer assim, mais pura, por assim dizer, pura, porque o nosso compromisso é na disseminação do Zohar, que é a pedra angular dessa sabedoria da Kabbalah. E então a gente chamou essa responsabilidade. Não, vamos enfrentar e levar... Vamos levar essa sabedoria para o máximo de pessoas que a gente puder. Hoje a nossa escola conta já com uma comunidade muito bacana de alunos, sabe, que no dia a dia estão sempre ali fazendo o seu trabalho espiritual. E aí eu queria fazer uma pergunta. Não se preocupa em querer dar a resposta correta, porque isso não é o importante, mas é algo que eu pergunto para os meus alunos. O que é uma pessoa verdadeiramente espiritual? Uma pessoa espiritualizada, na sua opinião? Nossa, eu vou chamar uma música e a gente volta respondendo isso. O Geleia vai responder também, não estou sozinha nessa não, Geleia. O que é uma pessoa espiritualizada? Você que está em casa, faça esse exercício também. Vamos de som e a gente volta respondendo essa pergunta. E voltamos aqui com o que todo mundo quer saber, o que é uma pessoa espiritualizada. Eu e Geleia erramos, né? Já erramos não, né? Mas assim, a gente deu uma resposta ali que aí, ouvindo a resposta do Youssef, fez total sentido a resposta dele. Legal. Você, o que é uma pessoa espiritualizada? Então vamos lá. Normalmente quando essa pergunta é feita, as respostas, né, que eu obtenho são basicamente bem parecidas. Aquela pessoa que compartilha o bem, aquela pessoa que ensina coisas boas, que medita, e que vai na montanha, e que vai todo Shabat na sinagoga, ou todo domingo na igreja para rezar. E essa pessoa espiritual que a Kabbalah responde que absolutamente não, nada disso. Um grande cabalista que viveu em Jerusalém em 1922, o Rabbi Ashlag, ele diz que uma pessoa verdadeiramente espiritualizada é uma pessoa que tem a capacidade de, em primeiro lugar, olhar para dentro, identificar
todas as coisas negativas que existem dentro dela, ciúme, raiva, inveja, intolerância, medos, preocupações e tudo isso, e toma uma decisão de transformar essa negatividade e realiza um compromisso consigo própria de enfrentar essa própria negatividade interna. E que no momento então que ela começa nesse exercício de olhar para dentro, ver todas essas coisas feinhas que normalmente a gente, né, gosta de esconder de todo mundo, mas e começa a trabalhar nisso, sabe, seu ciúme, a sua inveja, a sua raiva, a sua intolerância, a sua impaciência, e decide, cria um compromisso sério consigo próprio de fazer tudo ao seu alcance para não sabe, dar energia para essa negatividade, aí sim, de fato, ela começa a se tornar uma pessoa espiritualizada. Porque é um trabalho árduo também, você olhar para si e reconhecer coisas que você nem consegue identificar, às vezes. Às vezes a pessoa não consegue identificar que ela é uma pessoa invejosa. Sim. Que ela é uma pessoa ciumenta, que ela é uma pessoa egoísta, enfim. Também uma viagem ali para dentro. É algo realmente muito profundo. E é dolorosa, né? Sim. Porque não é fácil você encontrar... E a proposta assim, da nossa instituição, da nossa escola, é realmente auxiliar cada aluno a encontrar esses pontinhos escuros que existem dentro deles, e com apoio, com suporte, e, sabe, medida após medida, sabe, degrau a degrau, ir transformando isso. Porque, basicamente, o mal do mundo é um só. Desejo de receber somente para si mesmo. É a fonte, é a semente de todas as outras negatividades que existem no mundo internamente. Então, à medida que a gente começa a ir contra esse ego e contra esse desejo de querer tudo somente para si mesmo, a gente começa a identificar, poxa, eu estou dirigindo no trânsito, ó, a pessoa vai e me fecha. Normalmente, o que eu faço? Eu respondo de forma imediata, sei lá, com um palavrão, com um berro, com um grito, com buzina e tudo mais. E você, na verdade, você não está vendo a big picture, você não sabe, de repente o cara está correndo para poder prestar um auxílio para a mãe dele que está passando mal, ou, sabe, não tem como saber o que está acontecendo, só olhando de novo, a gente volta àquela mesma questão. Agora, a pergunta é, será que o problema é o problema, ou a maneira como você reage ao problema que é o problema? E se é a maneira que reage, o que você pode fazer para poder transformar essa negatividade, essa reatividade? Então esse é o principal trabalho da Cabala, fazer com que cada um de nós se torne pessoas, nos tornemos pessoas verdadeiramente espiritualizadas. Primeiro, se conhecendo, entendendo quais são os bloqueios, entendendo quais são as negatividades que o indivíduo possui, seja ansiedade, medo, insegurança, ciúme, raiva, inveja, seja o que for. E uma vez identificado, a gente começa um trabalho, então, de transformação, que vai eventualmente levar a pessoa para esse lugar de maior iluminação, e aí sim, ela se torna uma pessoa verdadeiramente espiritual. Você tem um curso, vai abrir inscrição agora dia 3 de setembro, é isso? Isso, Quantos módulos são? Pra gente só saber no geral do curso. Antigamente, quando a gente começava com uma palestra de introdução, explicando de uma maneira bem superficial, né, o que era a Cabala, e depois dessa primeira palestra que a gente então, aqueles que decidiam, né, por dar continuidade, que começavam, né, a estudar de fato. E o que a gente percebeu hoje é que muito mais interessante a gente já começar com a primeira aula. Então a gente faz meio que um bem bolado, sabe, de introdução básica, mas já com conteúdo do primeiro módulo, né, a primeira aula do primeiro módulo que a gente chama de A Sabedoria da Cabala nível 1, tá? Então nessa primeira aula a gente introduz ao aluno os conceitos mais simples, né, os conceitos mais básicos, em seguida a gente já passa exercício, e o curso ele é composto por 6 aulas, tá? Essa primeira aula é uma aula gratuita, a gente fornece ela, né, de maneira aberta e gratuita para quem quiser conhecer. Tem duração média de mais ou menos 1 hora e meia, dependendo da turma. Eu atualmente estou com uma turma super bacana, né? Da Ângela, da Thaís, do Davi, da Kátia, do José, o pessoal da Sabedoria da Cabala nível 1. A nossa aula é para ter 1 hora. Só que quando a gente vê, já passaram-se 3 horas. Né? Inclusive hoje aqui foi a 1 hora mais rápida que já passou em toda a minha vida. É rapidinho mesmo. E é isso, basicamente assim, a gente tem esse primeiro módulo, depois a gente tem um segundo e um terceiro.
tá bom? Que fecha um primeiro ciclo de estudos. Mas a grande verdade é que o estudo da Kabbalah é para a vida inteira. Não vai chegar num lugar onde você vai falar assim, poxa, nossa, eu já sei tudo que eu posso saber sobre essa sabedoria, porque não vai acontecer. Não acontece. Os contatos, quem quiser conhecer, quem quiser participar dessa primeira aula, tem o Facebook. Isso, a gente tem o Instagram. Sim, temos o Instagram, temos o Facebook. Hoje a nossa escola está localizada ali no Parque do Colégio. O horário de funcionamento é a partir das 8 horas. No Facebook, na nossa página, Kabbalah Jundiaí, você vai encontrar lá o endereço, tudo certinho. Tem os telefones de contato também, caso você queira alguma informação que você acredite ser necessário para você começar, né, ingressar nesse estudo. Que legal. Bom, nem tenho como te agradecer, você fica convidado a voltar aqui no programa, porque eu acho que tem tanto assunto, tem tanta coisa pra gente dividir, que eu acho que sem dúvida nenhuma. Que é importante a gente ocupar esse espaço com informação, com coisas boas pra se pensar, né? Você que fez exercício aí em casa, pense bem no que você pensou aí, que é um ser espiritualizado, lembrando da resposta aqui do Youssef. Te agradeço muito a tua presença aqui, obrigado por passar essa hora aqui com a gente. Imagina, como eu disse, uma honra, um privilégio mesmo poder estar aqui, poder compartilhar um pouquinho dessa sabedoria com todo mundo, com você, com seus ouvintes. E é isso, gente, positividade, não reatividade, entendo que por trás de cada pessoa, por trás de cada situação existe uma força maior, existe uma luz maior, que à medida que você se conecta com ela, a sua vida você passa a receber, né, Kabbalah, você passa a receber muito, muito mais, você passa a ter uma vida muito mais plena, tá bom? Tá joia, obrigada, gente, eu vou ficando por aqui, amanhã tem mais, francamente, que dá para ouvir ao vivo pelo jj.com e .com.br. E esse vídeo estará no YouTube hoje à noite, então vai lá no meu canal, se inscreve, assina, ativa o sininho lá, para você receber todos os dias conteúdos aqui do programa Francamente. Nos vemos amanhã, nos ouvimos amanhã, quer dizer, vocês me escutam amanhã. Beijo, tchau. Francamente, com Tainá Franco. Bom! Você gostou? Você gostou? Amei!